Salve, salve, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje, de número 4 dos recursos em geral. Nós vamos tratar inicialmente de um tema bastante simples, que é a carta testemunhável ou carta testemunhal. E espero que todos estejam bem. Desejo uma excelente semana. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que aproveitem. Depois esse material vai ficar disponível para vocês lá no nosso canal do YouTube. Esta aula também está sendo gravada em podcast e poderão acessar o áudio lá no na nossa conta do Spotify. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana. Muito obrigado a todos vocês. Bom, como nós já iniciamos, a aula de hoje é sobre carta testemunhável. É um tema que está lá no artigo 639 a 646 do Código de Processo Penal. O que é a carta testemunhável e para que ela serve, né? É um recurso que serve para levar ao conhecimento do órgão adquém, ou seja, ao tribunal, seja ele Tribunal de Justiça, seja ele Tribunal Regional Federal, a decisão do órgão ACO, a decisão do juiz originário, do juiz da instância de conhecimento, seja ele o juiz da vara criminal, da vara de execução criminal, seja ele o juiz da vara do júri, seja ele o juiz do tribunal do júri, lembrando que o tribunal do júri não é a instância recursal da vara do júri. Então, o órgão ACO que denegou o recurso ou lhe deu seguimento. Então, que denegou o recurso ou não lhe deu seguimento. E o que é isso? Se nós olharmos o artigo 639, ele já traz um conceito mais abrangente do que seja a carta testemunhável. Olha lá, dar-se-á carta testemunhável, 1. Da decisão que denegar o recurso. O que é denegar o recurso? Ao fazer o juízo de admissibilidade, o juiz de primeiro grau denega. Simplesmente, ele não recebe o recurso. E 2. Da que admitindo, então ele fez o juízo de admissibilidade, ele recebeu o recurso, então, admite, embora o recurso obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Então, ele recebeu e, ao fazer o juízo de admissibilidade, analisou ou não os requisitos, os pressupostos objetivos ou subjetivos, ele obstou o seguimento ou obstou a expedição para o cartório para que intimasse as partes a eventualmente apresentar razões e contra-razões. Então, é importante que eu tenha a carta testemunhável, é um recurso que serve para levar ao conhecimento do tribunal a decisão do juiz que denegou o recurso ou lhe deu ou não lhe deu seguimento. Então, decisão que denegou, conheceu o recurso ou simplesmente não conheceu, então denega, não recebe o recurso. E o 2, que admite o recurso, mas obstou a sua expedição, o seu seguimento para o tribunal. Vamos ver como é que isso se processa. A doutrina poderia dizer que era dividida, tal, mas predomina o entendimento de que a carta testemunhável tem natureza jurídica de recurso, pois serve para que o órgão superior possa reformar a decisão que está causando gravame à parte. A gente vai entender isso mais adiante. Então, carta testemunhável é recurso. É exclusivamente utilizada contra decisões que indeferiram outros recursos. Possui, então, caráter residual. Então, eu só vou ter a carta testemunhável quando eu tiver uma decisão que indeferiu algum recurso. Vamos verificar quando é que tem esse cabimento. Eu não tenho a carta testemunhável como recurso próprio. Ela é um recurso residual. Por quê? Olha ali quando ela tem cabimento. Decisão que denega
ou que conhece, mas obsta a sua expedição, obsta o seu prosseguimento, para quais recursos? Recurso em sentido estrito e agravo em execução. Então, toda vez que alguém impetrar, né, o recurso em sentido estrito, artigo 581, ou o agravo em execução, artigo 197, a autoridade que admitir o recurso, mas obstar a sua expedição ou seguimento, ou já denegar o recurso, qual? Em sentido estrito e agravo, cabe carta testemunhável, porque já vimos que a decisão que obsta, que conhece, que não dá seguimento, que rejeita, que denega a apelação, cabe recurso em sentido estrito. Já vimos isso. Na decisão que não conhece, que denega habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Já vimos isso, ok? Então, vamos lá adiante. Então, a carta testemunhável, se nós voltarmos aqui, a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso. Que recurso? Reze ou agravo em execução. Tudo bem? Bom, tempestividade do recurso. 48 horas. E são 48 horas mesmo, não são 2 dias. Aqui utiliza-se a regrinha lá do artigo 798, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, se tomou conhecimento da decisão 22 horas daquele dia, a partir daquele momento, tem 48 horas. Então, o termo inicial do prazo é a data da intimação da decisão que denegou o recurso. Que recurso? Agravo ou reze, ou impediu-lhe o processamento. Então, as 48 horas está lá no artigo 640, e aí nós temos que combinar com 798, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O que diz mesmo o artigo 798? Deixa eu abrir aqui o código, fala lá da parte dos prazos. Então, o que diz o 798? Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado. Parágrafo 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão, na linha A, da intimação, B, da audiência ou sessão, C, do dia em que a parte manifestar nos autos. Então, a partir do momento que foi intimado, naquele horário, conta-se as 48 horas. A regularidade procedimental é uma peça. A gente estudou já o reze e o agravo, e vamos estudar posteriormente a apelação. Nós já vimos que são recursos interpostos. Você interpõe o recurso a quem proferiu a decisão e razões e contra-razões ao tribunal. Aqui não. Eu tenho apenas uma peça. Eu vou interpor o recurso para a autoridade que tem competência para julgá-lo. Ok? Legitimidade. Quem é que pode impetrar a carta testemunhável? O artigo 577 diz: o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Por que eu estou usando o artigo 577, que está lá no reze, para tratar, que está lá na Teoria Geral dos Recursos, para tratar da carta testemunhável? Porque aqui o 577 se refere ao reze, se refere à apelação, se refere ao agravo. Como a carta testemunhável ela é para o reze e para o agravo, então a parte legítima para entrar com a carta testemunhável é a mesma parte que é legítima para entrar com o recurso em sentido estrito ou com agravo. Então, o artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, no caso de ação penal privada, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. O réu com capacidade postulatória, procurador ou seu defensor. Ou seja, recurso pró e contra a carta testemunhável é um recurso também pró e contra. Tanto o Ministério Público quanto a defesa poderá ingressar com a carta testemunhável. A pergunta que pode pairar é o seguinte: e o assistente da acusação? Não está previsto lá no Q77. O assistente da acusação está lá no artigo 271. Nós já vimos que ele pode emendar, que ele pode propor recurso, que ele pode impetrar recurso, caso o Ministério Público não tenha feito. Então, como é que fica na carta testemunhável? O assistente da acusação
poderá entrar com carta testemunhável? Então diz lá, o assistente da acusação, embora não haja previsão expressa, no artigo 271, é de se lhe reconhecer, por quê? A carta testemunhal é facultada a quem interpôs recurso. Então também, embora não haja uma expressa previsão legal no artigo 577, que o assistente da acusação pode interpor a carta testemunhável, por analogia, nós entendemos, e a doutrina assim também, que o assistente pode entrar com a carta testemunhável. Por quê? Porque se trata a carta testemunhável de um recurso residual, é um recurso subsidiário. Porque o recurso principal é o rese e o agravo, que aí sim o assistente tem competência para impetrá-lo. Como é que a carta testemunhável se processa, né? Então, ela segue o rito do recurso denegado. Se ela serve, então, para denegação de rese e de agravo, então a carta testemunhável, quando impetrada, quando conhecida, ela vai seguir o rito do rese. 48 horas para impetrar a carta testemunhável e depois, ao conhecer da carta testemunhável, o que está lá? O artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal. Por que ao escrivão? É a mais alta autoridade que tem dentro de um cartório depois do juiz. Conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Que peças são essas? O artigo 587 traz. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos que pretenda trasladar, que pretenda do traslado. Então, o que diz o parágrafo único? O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida. Então, o que vai conter a carta testemunhável? Obviamente, como ela é uma peça de recurso, ela vai conter o porquê você está entrando com a carta testemunhável. Então, você vai entrar lá para o escrivão. Ilustríssimo senhor escrivão da primeira vara criminal da comarca do Jabaquara. Fulano de tal, já qualificado nos autos do processo, não se conformando com a decisão que denegou o recurso em sentido estrito, conforme folhas tais, vem dela recorrer mediante carta testemunhável. E aí, de acordo com os artigos 639, inciso 1 e inciso 2, e aí você vai pedir lá para que haja o quê? O traslado do quê? Então, o parágrafo único do 587. O traslado será extraído, conferido e consertado para 5 dias e dele constarão a decisão recorrida. Então, você tem uma decisão que denegou o teu recurso. Ou que conheceu, mas obstou o prosseguimento. Tem que estar lá. O juiz não conheceu ou denegou o recurso, tem que estar lá. A certidão de sua intimação. Então, quando o juiz denegou, você foi intimado. A partir daquele momento, você tem 48 horas para mostrar que a carta testemunhável está tempestiva. Se por outra forma não for possível, verificar-se-á a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Então, de repente, você entrou com o recurso, você interpôs o recurso, então vai estar junto também o seu recurso, a sua interposição, não as razões e contra-razões, porque o juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade, ele parou, obstou o teu recurso logo no momento, ok? Olha o artigo 641, o que deve fazer o escrivão? O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. Vejam que eu tirei aí o recurso extraordinário do 641. São aquelas atecnias legislativas. Então, já tivemos diversas oportunidades para alterar o Código de Processo Penal, mas ele é cheio de retalhos, né? Então, essa parte do que diz respeito à carta testemunhável para recurso extraordinário não tem cabimento. Carta testemunhável é apenas para rese e agravo em execução que segue o rito do rese. Então, repetindo o 641, o escrivão ou secretário do tribunal dará recibo à petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. O que é isso?
Então ele vai receber a tua carta, você está indicando os documentos que devem ser trasladados, então ele consertou a carta, né? Ele está juntando a documentação específica. Ao 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito. Então, o que é isso? Recebendo o instrumento, o testemunhante, que é quem está interpondo a carta testemunhável, terá o quê? 2 dias para apresentar as razões, devolvendo o instrumento em cartório. O escrivão determinará a intimação do testemunhado, aquele que está sofrendo a carta testemunhável, para no prazo de 2 dias apresentar as contrarrazões. O que é isso? Olha lá, turma. Eu tenho uma decisão, por exemplo, artigo 581, inciso 1, a decisão que não receber a denúncia. Já estudamos isso. Cabe reze. O Ministério Público é a parte sucumbente. Ele entra com o reze. Então ele interpõe o reze. O juiz de primeira instância, o juiz que proferiu a decisão, o que ele faz? Ele olha o reze e denega o reze. Não conhece o reze. Ou ele conhece e obsta o seu prosseguimento. O que faz o promotor? Chora? Não. O promotor vem, a partir do momento que ele foi intimado, ele faz o quê? Ele entra com a carta testemunhável, no prazo de 48 horas. Como já vimos. O que vai fazer o promotor? Ele vai descrever por que não recebeu, por que deve o juiz receber o recurso. Então, o que tem o promotor? Ele tem a interposição do recurso, ele tem a peça de interposição, o promotor vai fazer juntar a peça de denegação do recurso, ou seja, o protocolo que recebeu o recurso e o despacho do juiz falando que não conhecia o recurso. Ele vai juntar a intimação, que ele tomou conhecimento dessa decisão, para provar que está tempestivo nas 48 horas, e mais documentos que ele entenda que seja justificável. E vai entrar com o escrivão falando o seguinte: olha, eu entendo que o juiz se equivocou, porque lá vai estar escrito por que o juiz não recebeu a carta testemunhal. De repente o juiz fala que estava intempestivo. E aí o promotor vai fazer, na carta testemunhal, vai dizer que o recurso era tempestivo, por exemplo. E aí o que pode fazer o juiz? Conhecer o recurso, ou realmente eu me equivoquei. Então ele, por meio da carta testemunhável, ele conhece o recurso. Então a carta, por isso a gente fala que a carta vai estar o quê? Consertada. Consertou, na verdade, é o recurso. Na verdade, perdão, consertou, na verdade, é a decisão do juiz. E aí segue o trâmite normal do resto. Pô, eu conheci o recurso, se eu não me retratei, eu vou intimar agora para apresentar razões e contrarrazões. O juiz manteve a sua decisão de não conhecer o reze, ou o agravo. O que faz aí o escrivão? Essa parte aqui, ó. Recebendo o instrumento, o testemunhante, que é aquele que está impetrando a carta testemunhal, que no nosso caso aqui é o promotor de justiça, terá o prazo de 2 dias para apresentar as razões, porque até então, lembra, ele só tinha a interposição de recurso que foi denegado. Então ele vem agora, apresenta as razões, aí devolve o instrumento em cartório, aí o escrivão intima o testemunhado, que aí passa a ser o advogado do réu, nesse exemplo que eu estou dando, para no prazo de 2 dias apresentar suas contrarrazões. E isso vai o quê? Subir para o tribunal, ok? Porque a carta testemunhável é uma decisão, você vai interpor da decisão do juiz. Como ele, quando você entrou com a carta testemunhável, ele não voltou atrás da sua decisão, então agora ela vai subir para o tribunal. Então tá lá. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se dessa tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. O que é isso? Se porventura a carta subir com o recurso completo, que já vai estar com razões e contrarrazões, o que faz o tribunal? Ele não era o competente para julgar o reze ou o agravo? A carta testemunhável, ela não é um recurso residual, subsidiário para o reze ou para o agravo? Então o tribunal julga. Então de pronto ele julga. Se ele entender que falta algum outro documento, ele pode determinar por meio de carta de ordem a instância inferior, no caso a primeira instância, produzir o conhecimento necessário para que ele possa julgar. 645.
O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Já tínhamos falado isso anteriormente. Então, a carta testemunhável, ela segue o rito do rese e do agravo em execução. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo, porque como ela é um recurso residual, subsidiário, ela segue o rito do recurso principal. Então não tem efeito suspensivo, nem naqueles casos em que eventualmente o recurso em sentido estrito, como já vimos, e o agravo em execução, como também já vimos, tem um efeito suspensivo. Se eles estiverem por meio da carta testemunhável, que aí deixaram de existir, deixou de existir o rese. As contrarrazões e as razões são da carta testemunhável. Ok? Bom, exceção. Embora haja denegação de recursos, não cabe carta testemunhável. Aí é o que a gente fala lá. Recurso especial extraordinário. O artigo 638 está com nova alteração do pacote anticrime. Então, a denegação do recurso especial ou extraordinário, com a revogação do artigos 26 a 29 da Lei 8.038 de 90, pelo Código de Processo Civil vigente, o recurso cabível da denegação é o agravo de instrumento no prazo de 15 dias, conforme previsto lá no parágrafo 4º do artigo 1042. O que traz a redação do artigo 638, com a redação pela Lei 13.964 de 2019, conhecido pacote anticrime? O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Então, denegação de recurso especial e recurso extraordinário não cabe carta testemunhável. Vai caber agravo de instrumento no prazo de 15 dias, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 1042 do CPC. Embargos de declaração, revisão criminal, cabem agravo regimental. Correição parcial, que é um recurso que vamos estudar posteriormente, não cabe recurso. Denegação de embargos infringentes lá no Supremo Tribunal Federal, cabe agravo regimental. Então, embora o Código de Processo Penal, ainda de forma errônea, traga a regra da carta testemunhável ou testemunhal para o recurso extraordinário, não cabe. Carta testemunhável só cabe para a decisão que denega ou que conhece, mas obsta o seu prosseguimento do recurso em sentido estrito e por consequência do agravo em execução. Bom, turma, eu espero que todos tenham compreendido. Como eu disse, um recurso bastante simples, mas importante para que nós possamos dar sequência às nossas aulas de recurso. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, até a próxima, se Deus assim permitir. Excelente semana para vocês, obrigado mais uma vez pela paciência e atenção.